Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu tô aqui com Tamires. Tamires. E aí, tá tudo bem? Beleza, hoje eu estou estreando do outro lado da bancada. Obrigada pelo convite. Quem não me conhece já me segue, @Ludicão Bem-Estar, trabalho com comportamento de cães. E hoje eu tô... Hoje aqui a Tá vai me ajudar. Função. Vai me ajudar aqui a conduzir a conversa. Hoje o tema é sobre longevidade. E pra falar sobre longevidade, a gente tá aqui com a Silvia Angélico pela segunda vez. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado. E aí, Silvia, quer se apresentar para quem ainda não te conhece? Vamos lá, bastante gente não me conhece, Ai, viu? será? Esses dias uma Ai. amiga minha me falou assim, Nossa. você sabe que a alimentação natural ficou bem maior do que você e o cachorro verde? Eu falei, graças a Deus, porque eu sou só uma pessoa. Ela falou, não, porque tem hora que eu pergunto, você conhece a alimentação natural? Conheço. Então, você conhece o cachorro verde? Não, nunca ouvi falar. Eu, na verdade, acho isso ótimo, porque significa que a coisa tomou a proporção que merece, né? E não está atrelada a uma única pessoa ou a um único site. Mas, para quem não me conhece, eu sou a Silvia Angélico, eu sou formada em jornalismo e em medicina veterinária com pós-graduação em nutrição animal. E o meu site é Cachorro Verde, www.cachorroverde.com.br. Tem o Instagram também, @cachorroverde. E lá Obrigada, meninas. E lá também tem os cursos, né? Que até acho que essa gravação vai depois, né? Mas estava com promoção, né? Nos cursos. Isso, teve o Black November do Cachorro Verde com 40% de desconto nos 5 cursos de alimentação natural para cães saudáveis, para gatos saudáveis, o voltado para veterinários, para cães e para gatos e a oficina de petiscos funcionais. Vamos ver se a gente vai estender um pouquinho aí o desconto, quem sabe mais uma semaninha. Mas sempre tem, né? Um descontinho ali, uma vez ou outra, né? Porque eu já comprei alguns cursos de vocês, então... E vale muito, muito a pena. E é bom ter, porque aí você vai lá e consulta de novo, e olha e de novo. Então, vale muito, muito a pena, porque a Silvia é muito... Já falei aqui pra vocês, mas a Silvia é muito, muito didática. Então, conhecimento nunca é demais. Não, e é muito legal esse tipo de curso, porque você vai ter outros animais, você vai ter outros pets, e é um curso que vai durar, né? Mesmo que você terminou ali o curso, você vai usar isso pra vida. É conhecimento. Esse curso, os 2 cursos mais recentes voltados para tutores, que são para gatos e para cães, eles estão recentíssimos e tem uma mentoria comigo mensal por 1 ano, além de mentira. acesso às aulas por 1 ano. E aí acaba acompanhando um monte de material adicional. Tem planilha Excel para cálculo automático da dieta. Então, modéstia à parte, o curso está muito bacana. Essa parte me pegou, né? Eita, Porque que eu acho que... cálculos- Que eu tô achando que... Tô achando que eu Aproveitem. eu acho que eu vou comprar. Nossa, tem esse acompanhamento também? Tem uma sessão mensal comigo para tirar dúvidas, em que eu faço vários comentários e ajudo as pessoas a viabilizar a alimentação natural. Mas isso é de forma individual, assim? Ou como é que é feito? Não, eu marco um horário para as pessoas, geralmente no final de semana, e fico à disposição. Aí quem pode acompanhar faz as perguntas ao vivo, quem não pode deixa as perguntas lá e confere a gravação depois. Ah, que legal. E aí a pergunta de uma pessoa sempre acaba ajudando a outra. Com certeza, com certeza. Nossa, que... Ai, bom, fica mais interessante Coisas ainda. que eu vou Completão. olhar depois da gente terminar a gravação. Aproveitem a Black. Bom, então falando sobre longevidade, eu acho que a gente pode começar a falar sobre alimentação, né? Porque hoje a gente tem a alimentação natural que tá aí, como você falou, muito grande. Mas precisa fazer mais uma vez de forma correta, né? Pesar tudo certinho, não esquecer de suplementar. Nós temos a ração e nós temos a modalidade mix, que hoje também tá bem... Quer dizer, a gente não ouvia falar tanto como ou era alimentação natural ou era ração, né? A alimentação seca. Mas hoje tá muito em alta a modalidade mix. E aí eu queria saber sobre... sobre estudos, né, recentes sobre alimentação natural, realmente o mais indicado é a alimentação natural? E essa modalidade mix, ela pode beneficiar os nossos pets? Acho que antes até só, desculpa interromper, Fala, Tamires. mix. O que é mix? Pra quem tá ouvindo, vai falar, mix o quê? Exatamente, né? Vamos lá. Então, mix ou mix feeding ou alimentação mista é nada mais do que a gente combinar a ração seca ou úmida com alimentação natural, que seria caseira ou comercial.
E eu vou confessar que no comecinho eu era bem elitista e purista, e eu era do time, não, só N, só ração. Eu acho que até tem material no meu site ainda condenando isso. Eu tinha uma impressão de que a digestão seria diferente, e que não comportaria as duas dietas, e que não faria bem para o animal receber assim. Mas completamente fui mudando de ideia ao longo dos últimos anos. Primeiro por acompanhar vários pacientes que fazem uso do mix feeding, né, ou da dieta mix. E também vários trabalhos científicos vêm saindo também, defendendo os benefícios desse tipo de dieta. Obviamente, na minha opinião, não é a mesma coisa que a gente oferecer exclusivamente uma alimentação natural, desde que balanceada e suplementada, porque muitos problemas que a gente vê nos animais são relacionados ao fato da ração ser um alimento ultraprocessado e ter certas contaminações e ter certas substâncias que são criadas pelo ultraprocessamento. E, enfim. Então, isso a gente não elimina da vida do animal, mas a gente diminui e a gente insere nutrientes que não estão na ração e que vão melhorar muito a saúde do animal. Então, sem dúvida, se a única opção da pessoa é dar só ração ou fazer o mix é muito mais interessante do que dar só ração. E para o cachorro muito mais gostoso, né? Mais aí palatável, eu não, mais interessante. Né? Nossa, é outra vida, né? E normalmente, quando essa modalidade mix, porque muita gente realmente vai preferir, porque assim, já é muito da gente oferecer ali, né, um alimento que a gente está comendo. É claro que não é para oferecer aí pão. Muita gente oferece muito pão, né? Pão, a bordinha da pizza, a bordinha da pizza, né? Porque eles gostam bastante, não sei o quê. O ideal era essa modalidade mix, gente, seria o quê? Legumes. Não é a bordinha da pizza, não é o pedaço do pão. Seria assim, acrescentar alguns legumes e algumas proteínas, e seria na hora que você dá, por exemplo, eu acho que nesse caso, né, Silvia, não sei, seria interessante se você quiser fazer uma modalidade mix, né, ração e alimentação, aí seria interessante falar com uma nutróloga, não? Porque para você saber a proporção ou não, uma pessoa só com as informações, ela consegue, se o cachorro é saudável, os exames estão ok, se ela pegar ali as informações ou do cachorro verde ou do curso, ela consegue montar essa modalidade mix. O que vocês costumam falar para oferecer? O que vocês costumam indicar? Legal. Bom, depende do tipo de mix que a pessoa vai fazer. O mix ele pode ser desde a pessoa dar 90% de ração e adicionar alguns toppers, que são alimentos naturais por cima da ração, e aí o comprometimento dela com a alimentação natural é muito baixo, mas já tem algum benefício, dependendo dos alimentos, do valor nutricional dos alimentos que ela adiciona ali, e também benefício para o animal de comer texturas, sabores, cheirinhos diferentes. Nesse ponto, a preocupação, se a pessoa vai fazer 90% ração e 10% alimentação natural, é colocar o máximo de alimentos com alta densidade nutricional. Então, você não vai colocar ali, por exemplo, chuchu em cima da ração, né? Porque não vai ter muita contribuição, a não ser a água. Só volume. Você vai colocar pedacinhos de fígado, que é um alimento com uma densidade nutricional gigantesca. Você vai colocar carnes magras, variadas. Você vai colocar ovo, kefir, cogumelos, talvez alguns vegetais muito ricos em antioxidante, algumas folhas verdes escuras. Alguma gordura? A gordura, talvez algumas carnes que sejam um pouco mais gordurosas, seria uma boa colocar. Colocar, por exemplo, sardinha, que tem uma boa gordura, fonte de ômega 3. Então, você vai colocar esse tipo de alimento. O mix também pode ser a pessoa oferecer alimentação natural exclusivamente só no fim de semana e durante a semana oferecer só ração. E aí, nesses 2 dias que ela dá alimentação natural, ela pode aderir como se ela estivesse aderindo todos os dias. Só que aí ela vai preparar só para o sábado e para o domingo. Também tem essa possibilidade, né? E a questão digestiva e a questão do cocô, assim, das fezes? Se adaptam bem. Você sabe que eu tinha essa percepção também de que não seria benéfico, de que poderia dar algum tipo de problema, mas, na verdade, o processo digestivo ele é muito complexo na gente e nos animais. Então, da mesma maneira que a gente consegue processar, digerir uma refeição, por exemplo, em que tenha uma fruta, que é um alimento que não foi processado, né? Uma fruta crua. Um pão de fermentação natural, que seria um alimento processado. E junto a gente coloca um ultraprocessado, por exemplo, um embutido, e a gente consegue digerir tudo isso, os animais também conseguem, os cães e os gatos também conseguem. E a questão da suplementação,
vai depender do quanto de alimentação que as pessoas colocam na ração. A ração, quando eu faço análise de ração com comida em programas, em softwares de análise de dieta, eu percebo que a ração ela tem uma quantidade de suplementação bem alta e ela consegue equilibrar a alimentação natural até certo ponto. Então, assim, até se a pessoa substituir 30%, até 50% para cão adulto de alimentação natural mantendo ração, em geral, ela não precisa suplementar. Agora, se ela tiver interesse de ir além dessa quantidade, aí ela precisa suplementar. E para suplementar, ela vai pegar qualquer material sobre alimentação natural que seja confiável, por exemplo, do Cachorro Verde, ou curso, ou de outro profissional que tenha um conteúdo confiável. E ela vai preparar e suplementar proporcionalmente a quantidade de alimentação natural que ela está dando. Por exemplo, eu quero fazer um mix que seja 75% AN e 25% ração. Eu vou precisar suplementar esse 75% porque os 25% de ração não vão conseguir suprir as lacunas nutricionais da AN. Sim. Tem um negócio até só, um parêntese sobre isso, que eu acho que até essa ideia do mix acaba sendo mais democrático também. Porque dá para fazer de casa, você vai fazer a receita. Eu tive essa fase de cozinhar em casa, porque, de fato, comprar pronto sai muito mais caro. Mas a gente sabe que não é só a parte financeira da pessoa comprar, mas o tempo livre para poder cozinhar. Porque é isso, quando a gente faz para 15 dias. Então, acho que o mix acaba também abraçando mais pessoas para poder melhorar mesmo a forma que os cães se alimentam. Então, eu acho muito legal. Estende para mais gente. Tem muita Exato. gente que me procura, Tamiris, e fala assim, eu tô com um cachorro aqui que eu quero fazer alimentação natural. Ele é um pastor alemão, de 1 ano. Aí eu falo, olha, o requerimento calórico dele, né, sendo um pastor alemão de 1 ano, que ainda está em crescimento e não é castrado, é de, sei lá, 2.000 e tantas calorias. Então, a gente teria que dar mais de 1,5 kg de alimentação natural para ele por dia. Na hora que a pessoa contabiliza isso, ela já vai ficando triste, porque ela vê que ela não vai conseguir oferecer. Mas o mix viabiliza isso para ela. Porque aí eu pego, como a ração é muito densa em calorias, né? Uma ração super premium, ela costuma ter 4.000 calorias por quilo. Então, a gente coloca uma porção de ração, que não é tanto alimento assim, e complementa com uma porção factível de alimentação natural para a pessoa. E aí ela começa a ver que aquilo se encaixa na rotina dela. Então, a gente, na verdade, acaba estendendo o benefício da AN, ainda que seja um benefício até certo ponto, para mais animais e mais pessoas. Muito bom. E em relação a doenças crônicas, se a alimentação natural realmente é melhor, por exemplo, doença renal, algum problema porque você consegue mexer no que você tá dando, oferecendo pro bichinho, né? Então, em caso de doenças crônicas, o melhor seria, né? Tudo bem, somos defensoras da alimentação natural? Sim, somos. Mas é melhor, não é? Quando é algo terapêutico, assim? É a minha preferência. Por Pra... vários motivos, né? Por exemplo, lá na doença renal, eu acho que a principal vantagem da AN é o conteúdo alto de umidade dela, de água. Né? Então, não faz muito sentido para o animal renal a gente oferecer ração seca, a não ser que esse seja o único alimento que ele aceita. Sim. Aí você pega uma outra situação, problema hepático. Você vai querer o mínimo possível de toxinas e aditivos naquela dieta, porque justamente o órgão responsável pela depuração e destoxificação do organismo está comprometido. Aí faz mais sentido uma alimentação natural do que uma ração. Eu não vou nem comentar o câncer. Né? Quem que, por exemplo, tem um diagnóstico de câncer e vai procurar um nutrólogo que fala, olha, não coma nada in natura, coma tudo processado, que é mais indicado. Então, assim, quando a gente para pensar, é um pouco, né? E o bacana também da alimentação natural é a possibilidade de customização. Sim. Dificilmente um animal idoso, ele tem um diagnóstico só. Né? Muitas vezes ele é cardiopata e alérgico. Ele é diabético e é obeso. E na alimentação natural, a gente consegue, manipulando a formulação e a composição, atender todas essas demandas do cão. 3, 4, comportar quantas forem, além das preferências do animal e da questão logística e orçamentária do tutor. E isso mesmo quando a gente fala de ração, porque lá na embalagem atrás tem a recomendação diária recomendada, às vezes alguns estão por porte, algumas têm até falando do estilo de vida, cão sedentário. Aliás, todo cachorro urbano pode considerar que é sedentário. Não temos cães atletas. É verdade. Mas isso, se a pessoa segue a porção que está recomendada, e mesmo assim ela é extremamente genérica. E é o mais próximo que a gente consegue de deixar personalizado para o cachorro quando a gente está falando de ração.
Exatamente, até porque tem gente também que faz uma coisa que não é correta, que é, por exemplo, comprar 2 rações terapêuticas e associar as duas. Só que aí você acaba tendo um tiro no pé, porque você não tá fazendo nenhuma direito. Polêmica, essa eu não sabia. Infelizmente. Até Não faço veterinários eu já vi indicarem isso. Por exemplo, paciente obeso e forma cálculo urinário. Aí a pessoa associa, compra 2 rações, a de obesidade e a de cálculo. Aí manda dar metade de cada uma. Gente, Não isso não misturem leva a nada. rações. Não misturem rações, exatamente. Eu acho que é porque pra gente não é como ouvir isso, porque acho que isso deve chegar mais para veterinários, Sim. nutrólogos, mas eu não sabia dessas indicações e que foram feitas até por profissionais. E acontece muito do veterinário falar e as pessoas realmente ouvirem, porque, claro, confiam no que ele está sugerindo, orientando, e não questionarem, né? E aí, quando chega para você fala... É a autoridade que o jaleco dá, né? Exatamente. É isso mesmo, tá? Aí eu sempre falo, então, essa pessoa pode ter muitos trunfos na área dela, ela não é obrigada a saber sobre nutrição, mas o meu pensamento é diferente, a gente pode ir por esse caminho e ver como é que o paciente vai ficando. Mas né? se vender é Geralmente muito até por aí. importante, que é um pensamento através de estudo, não é uma opinião que brotou da cabeça, né? Exatamente, combinação estudo e experiência. Experiência, sim, também. Além dos estudos, né? Quanto tempo, Silvia, você já está atendendo... Quanto tempo você é veterinária nutróloga? Eu atendo como nutróloga desde 2011. Então, vai para 14 anos já. É um tempinho. A idade da Mafalda, da minha cachorra. Eu vi muito paciente nascendo e partindo, vi muito paciente filhote, que ainda está comigo hoje. Meu primeiro paciente ainda está vivo. Legal. Ele, inclusive, é morador aqui da Lapa, é o Tibi, da Emi. Beijo, Dá um Tibi. beijinho pra Emi. Tibi é um Beijinho no West. focinho, West. Você viu que eu dei beijo, eu mandei beijo só pro cachorro, né? Eu sou dessas que lembra do cachorro, mas não lembra do tutor. Eu reconheço na rua, eu tô aqui, é uma Oi, pessoa. Silvia. Eu falo, oi, mãe da Nina. Não, mas isso é muito curioso, né? Esses dias eu tava na rua com 2 cachorrinhos com a Sachi com Nutella. Eu fui passar e eu vi que tava vindo uma pessoa com é um Whippet. Não, bom, ele é o menor do Whippet, o galguinho. O galgo italiano. O galgo italiano. Aí eu falei, bom, ele tá vindo, vou me afastar um pouco, né? Porque às vezes eles podem reagir, os cachorrinhos que eu tava. Aí eu peguei e fui assim pro estacionamento do banco. E aí o cara veio e falou: "E aí, Renata, beleza?" Aí eu olhei e falei: "Oi, tudo bom?" E eu falei: "Quem que é?" E eu não sabia. Ai, nossa, mas demorou muito pra eu... Porque eu lembrei do cachorro. Ele foi meu aluno. Minha vida. É essa. Eu não lembrava. muita Lembra tudo do identificação paciente, não lembra sempre do E é muito cliente. comum, porque eu sou míope. E eu tenho que sair de óculos, né? Só que eu enxergo de perto. Só que eu falo, não, acho que vou conseguir ver quem é. E às vezes eu tô andando com os cachorros, a pessoa fala, oi, Renata. Aí a pessoa passa e fala, eu falo, oi. Mas quem é? E aí tem gente que realmente eu fico pensando e eu não sei quem é. Não reconheci, enfim. Mas vamos lá. E sobre a questão da obesidade, porque aí ela vai influenciar ali na qualidade de vida dos nossos bichinhos, nessa questão de longevidade, porque a gente sabe que alguns tutores... A gente já falou sobre isso e é sempre bom repetir que tem a questão do afeto. Acho que da comida, né, é carinho, né, tá passando fome. E por mais que a gente fale, olha... Obesidade traz muitas doenças. Como que ela é realmente... Ela é prejudicial. Ela é prejudicial em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, desde mobilidade, capacidade respiratória do paciente, disposição para fazer atividade física e ser interativo. Aí você tem toda a parte sistêmica. O tecido adiposo excessivo, ele é um tecido endócrino ativo. Ele produz muitas citocinas inflamatórias. Então, a obesidade em si, ela já favorece um quadro de inflamação de baixo grau. E isso pode se somar a outros fatores do animal. Além disso, o tecido adiposo, ele é um ímã para toxinas. As toxinas adoram uma gordurinha. Então, o animal gordo, ele é um animal que tem mais concentração de toxinas no organismo. E aí você tem todos os outros desdobramentos disso. Mais predisposição a cânceres, mais predisposição a problemas urinários, formação de cálculo de oxalato de cálcio, cistite, todas as questões ortopédicas. Então, assim, não compensa ter um animal com sobrepeso, obesidade. Não compensa. Ah, mas
eu não consigo falar não, eu não consigo não oferecer para ele. Eu falo, cara, você tem que pôr na balança, né? Oferecer para ele ou torná-lo mais saudável para ele poder viver bem, viver feliz e mais tempo ao seu lado. Então, obviamente, não é uma decisão gostosa a gente não agradar o animal na hora que ele quer um petisquinho, uma comidinha a mais, né? Mas a gente pode aprender a desviar esse foco para outras coisas. Então, Sim. brincadeira, passeio, escovação, treinamento, tantas coisas, o treino de faro. São tantas maneiras que a gente tem de agradar os animais, não precisa ser pela alimentação. Chega um ponto que as pessoas acham que toda vez que o cachorro olha para elas, ele tá falando que ele tá com fome. É verdade. E outra, tem muitos animais, assim como tem pessoas que a noção de saciedade, ela não é muito equilibrada. A maioria, principalmente se for labrador, Exato. golden. Eu acho que eu sou uma labradora. Tanto que ó, muitos cães, às vezes, ganham... A gente descobre umas coisas, assim, sem querer. A pessoa não me contou, mas eu vi ali na casa, né? A caminha do cachorro tá cheia de biscoito, escondido. Ela fala, ele não come? Não, às vezes ele só pega e guarda e põe na caminha dele. Eu falei, então, isso já está sendo um indício de que ele está satisfeito, você está dando mais do que ele precisa e ele está até guardando para comer depois. Ainda pode criar posse da cama, a gente criando problema secundário. Mas além Olha disso isso. mesmo, além dessa questão do excesso da alimentação, até para fazer treino, né? Como nós que treinamos cães, que somos educadoras comportamentais e consultoras, o cão que ele come o tempo inteiro, é muito difícil a gente conseguir ter alguma coisa de interesse. Porque por mais que você pegue ali uma recompensa de altíssimo valor, uma proteína, que normalmente eu uso proteína, não uso petiscos industrializados, ou eu uso legumes, frutas. Muito obrigada. Eu levo pro cliente, até não consigo atender muitos clientes porque tem que estar tudo fresco, sabe? É filé mignon suíno. Ó, gente, os meus alunos são muito bem atendidos, tá? Tô vendo. É um filé Tem de frango vaga? orgânico, Passem tá? com a rede, pessoal. É um filé de frango orgânico, assim. Então, eu tenho a mesma preocupação, porque se eu não dou pros meus, eu não dou para aluno. Eu não entocho, colo. Ai, vamos de petisco. Então, que vamos tentar ali um legume, depois, quando o desafio for maior do treinamento, vamos para uma proteína, sabe? Então, até isso vai atrapalhar, né? Além dele estar todo inflamado e as pessoas olharem aquilo e acharem normal e acharem até bonito. Eles normalizam muito. Isso é mostrado em estudos. As pessoas não conseguem reconhecer. Tem vários estudos, tanto do Brasil como de fora. Eles mostram para os tutores o animal delas e aquelas imagens de índice de score corporal que mostra o cachorro de lado, de frente. E aí, assim, o peso ideal, a maioria das pessoas enxerga como abaixo do peso. Olha como já perdeu a referência. O peso com sobrepeso, que é o antes do obeso, eles enxergam como esse é o legal. Não tá nem gordo, nem magro. Vocês já viram Golden e Labrador no peso ideal? A minha As pessoas que eu pensam tive. que é doente. E a minha, pessoa eu saía na rua e eles perguntavam. acha que é "Ai, mestiço." Por que ela é magra? Ou acha que é uma raça mestiça. Olha, parece um Golden. Eu falei, não, isso é um Golden. Você Isso só é conhece muito Golden. Cultural, Golden, exatamente. Isso é Golden. muito cultural, porque quando eu vou para países da Europa, eu noto que lá os cachorros, a maioria, são magros. São cachorros muito exercitados, muito fortes e magros. Às vezes que vão até um viver pouco mais. Exatamente. E E, vão viver aqui mais. no Brasil e Estados Unidos, que tem uma Eu ia falar cultura Estados mais Unidos. do pet é meu filho, ele é um bebezinho, né? Ele não cresce nunca. Eu acho que tem mais essa questão de alimentar, de dar amor. Acho que a nossa cultura, a nossa herança portuguesa, italiana principalmente. Tem um né? negócio até legal de Comida pelo comentar. amor. Exato, a gente tem essa relação de cuidar e amor com a comida de cada tia. Eu nunca faço mudança brusca. A pessoa vai dar... Eu não quero que ela dê 5 bifinhos, mas eu não vou falar pra ela, corta. Não, eu vou falar, vamos dar 4 claro. bifinhos? Até porque eu vou te dizer, não adianta você falar pra cortar. Você tem É mudança que ir gradual. devagarzinho. E aí, e eu tenho um pulo no gato. Pensa, aí eu vou falar de bifinho petisco, que é mais pra gestão de tamanho e proporção. Todo mundo sabe o tamanho de um bifinho. Se você der um bifinho inteiro pro seu cachorro, e tem muita gente que dá um bifinho inteiro. Banana Um inteira. bifinho inteiro. Pra treinar, em vez de picotar, ele dá metade, né? Ó, já fiz um, Eu falo que depois o dá grão, o metade. pedaço do petisco é o pedaço do grão da ração do seu cachorro. Porque também se ele é um cachorro muito grande, né, você der um muito pequeno, ele engasga, né? Que você quer... Cachorro não tem noção de proporção. Se você picar um bifinho inteiro em vários micropedaços e dar um bifinho inteiro, o bifinho inteiro ele pensa que ganhou um petisco. Aquele mesmo petisco fracionado, Rende mais. o cachorro acha que ganhou mais. Rende mais, Ele não gente. tem noção de proporção, então é muito mais da nossa cabeça.
São 2 anos e meio, em média, a mais de vida. Isso provado. Teve um estudo que foi feito com ração em labradores. Ficou muito popular esse estudo, teve parte 1, parte 2. O estudo acompanhou os labradores a vida toda. Os labradores que tiveram uma alimentação regrada viveram 2 anos e meio a mais em média e tiveram menos problemas inflamatórios e ortopédicos. E vamos considerar que essa proporção para uma expectativa de vida de uma raça que vive 13 anos, no máximo. Poxa vida, né? Não é de se jogar fora, gente. É muita coisa. Então, vamos controlar a alimentação aí, gente, para os nossos bichinhos ficarem no peso. Eles não abrem a geladeira sozinhos. Exatamente. E tem alguns cães, Silvia, que eles acabam, assim, com o passar do... Vão ficando mais velhos, alguns eles começam a ganhar massa. Eu não sei se é quando ganha massa, eu não sei se é sempre por conta da comida, ou se tem uma questão, ou um cachorro, quando ele vai envelhecendo, ele pode ganhar massa, por mais que não tenha alteração nessa alimentação dele, se é uma pessoa que ela é mais controlada, porque alguns perdem peso, vão perdendo. A minha cachorrinha, a Maria amarela, ela tá perdendo peso, né? O Carlos também começou a perder peso antes da doença renal. Então, a gente até fez ali uma dieta para que mantesse. Eu sempre fui para alimentação natural, porque o Carlos, ele era um cachorro de 20 e poucos quilos. O ideal era ele ter uns 18 quilos. E ele conseguiu manter isso depois que eu fui para alimentação natural, depois de 1 ano. Ele manteve até ir embora. Depois ele foi perdendo peso, havia doença renal. Por outros fatores, sim. Isso. Mas tem alguns cães, é possível que um cão que vai envelhecendo, ele possa também ganhar peso, mas não ter uma doença associada, porque tem alguma coisa a ver com o metabolismo, ou não. Normalmente, se ele ganhou peso, é porque o tutor acabou dando um pouco mais de comida mesmo, ou tem uma doença associada. De forma saudável, ele pode também ficar um pouquinho mais cheinho, assim como perder peso, um cachorro que depois dos 7, dos 8 anos? Pode, tem de tudo. Depende da raça, depende se está se exercitando. Né? A gente diz que a parte de velhice dos cães ela é dividida em sênior e geriátrico. Né? No sênior, eles começam a ganhar peso, porque eles começam, na verdade, a ficar mais calmos e ter menos atividade espontânea. Isso é uma coisa que acontece. E seria a partir do quê? Do 7? Seria por volta dependendo do 7. Se for do um porte. cão de porte pequeno, é um pouquinho mais pra frente, uns 8, 9 anos. Tá. Se for um gigantão, a partir de 5. Se for um Bernese, né? Então, aí entra nessa fase que eles não estão tão dispostos a passear, a brincar, e muitas vezes as pessoas param também de levar eles para passear e param de estimular. E aí, com isso, eles dormem mais e acabam engordando mais. Depende da raça também. Então, algumas raças, se o cão foi castrado muito cedo, ele também tem mais predisposição a engordar nessa fase. Isso também conta. É isso que eu ia perguntar agora. Sobre a castração aí. Polêmica. Quais são os estudos? O que eles estão falando atualmente? Porque existe uma polêmica aqui, né? Aqui entre os profissionais. É universal essa polêmica ainda. Ainda é universal. Então, porque assim, mas é importante também, mais uma vez, como a gente falou sobre vacina, que ninguém aqui é contra a vacina, ao contrário, né? A gente aqui não é contra a castração. E é super importante, inclusive, para essa questão de... para não procriar... Controle populacional em ONGs, em lugares que não tem como você separar os cães. Aí eu queria saber, hoje em dia, sobre essa questão da castração, eu queria saber se, castrando muito cedo, antes deles estarem desenvolvidos, se existe ali a possibilidade também de engordar. Isso é mito? Não é mito? Não, principalmente de fêmeas, né? Não é mito, não. Existe um favorecimento do ganho de peso, principalmente de massa gorda em relação à massa magra. Né? Hoje em dia, tem sido muito publicado trabalho sobre a interrupção da produção de hormônios sexuais em cães. Mas tem tido muito trabalho a respeito. E até uma entidade muito respeitada internacionalmente, que também publicou sobre vacinação racional de cães e gatos, que é o World Small Animal Veterinary Association, né? A Associação de Médicos Veterinários de Pequenos Animais Internacional. Eles publicaram esse ano, se não me engano, um compêndio sobre outras técnicas de esterilização de cães, que não são a castração. Por exemplo, nos machos, a vasectomia, que esteriliza o macho completamente, então ele não tem mais condição de emprenhar nenhuma fêmea, mas mantém a produção hormonal normal.
E nas cadelas, a remoção do útero, deixando os ovários, também para ela não conseguir emprenhar e ter a sua produção ovariana hormonal normal. Então, isso já mostra como essa discussão ela está se ampliando e ela está se estendendo a entidades que têm muito respaldo e muita disseminação no meio veterinário. Essa é uma associação internacional e ela publicou sobre isso, foi muito corajosa. Sim. Realmente, assim, isso vem... a gente vem entendendo que nada que está no organismo é dispensável, senão não estava lá, né? A gente vê como que a mulher, como ela atravessa uma fase turbulenta durante a menopausa, né? A maioria das mulheres. E esse é um processo gradual e fisiológico. Agora, imagina você retirar todo o órgão sexual que produz hormônios de uma cadela, de uma mulher, e não fazer nada a respeito. E esperar que ela vai continuar exatamente igual. Né? Não acontece uma adaptação gradativa, não é fisiológico. É super violento, Isso né? é feito no momento que ela ainda está em desenvolvimento. Né? E o desenvolvimento depende desses hormônios para, por exemplo, maturação de tecidos como tendões, músculos, cartilagens. Então, a castração ela tem sido vista da seguinte maneira. Né? A pré-púbere, que é aquela... A pediátrica é a pior de todas, né? Que é aquela feita em filhotinho de 50 dias, 2 meses, 3 meses. Você pode ter muito mais desdobramentos negativos, desde um cão que cresce muito mais do que o indicado, do que ele cresceria se ele tivesse atividade hormonal normal. E isso coloca ele em risco de desenvolver problemas ortopédicos bastante sérios. Sim. E em cães de porte grande e gigante, um risco muito maior de osteosarcoma, que é um câncer extremamente doloroso e agressivo e que aparece em animais jovens. Isso para falar 2 coisinhas, mas até do ponto de vista comportamental tem sido publicado muito que os cães castrados muito cedo, eles são muito mais reativos, eles têm mais ansiedade, eles têm mais agressividade. Né? Não é como se pensava que a gente vai castrar para o cão ficar calmo, ficar mais obediente. Então, assim, aí você tem a próxima castração depois da pediátrica, que é a pré-púbere, que é aquela que até pouco tempo atrás, e ainda eu vejo muito no Brasil, que é por volta dos 5, 6, 7 meses, um pouquinho antes de entrar na puberdade, que aí... Perto do cio da fêmea, né? Perto do cio da fêmea, que é uma pena, porque podia pelo menos esperar o primeiro cio. Então, é verdade isso do... Pelo menos esperar o primeiro cio? Se for uma cadela de porte pequeno, sim. A gente tem que pensar quando que ela termina o desenvolvimento dela. Sim. Então, se ela é uma cadela de porte pequeno ou miniatura, o primeiro cio, ok, e aí depois castra, mas o ideal seria esperar, né, se amadurecer totalmente para poder castrar. E considerar também ter essa discussão no âmbito veterinário sobre não castrar também. Em algumas situações. Então, por exemplo, eu atendo muitas pessoas no meu nicho, na minha bolinha, em que eu consigo ter essa discussão de uma maneira responsável. Sim. Porque são pessoas como vocês, como eu, que não têm interesse em reproduzir esses animais, né? Querem ter esses animais como pet, tem 1, 2, 3 animais, eles não têm acesso à rua, eles são domiciliados, são animais educados. E aí eu ensino a pessoa o que ela tem que ficar de olho para ela determinar quando que ela vai castrar de verdade. Então, a castração, nesse caso, seria feita quando aquele órgão, entre aspas, dá algum problema. E é uma escolha individual. É uma escolha individual. E tem que ver cada caso. Então, assim, realmente eu não sou contra. Eu acho que tem situações, por exemplo, uma pessoa que me fala assim, eu tenho um cachorro que ele... eu abro o portão, ele dá a voltinha dele. Esse tem que ser castrado. Porque mesmo que ele seja só vasectomizado, ele vai ficar atrás, forçando um monte de fêmea. Vai ficar e correndo o saco. E os riscos. Exato, brigando, correndo risco de ser atropelado. Então, tem situações que é necessário. Gente, não existe adestramento para fazer um cachorro não ir atrás de fêmea no cio, tá? Não existe. Mesmo. Eles até param de comer. Eu tive situação, isso na infância, minha cachorra grudada no portão com o cachorro. Ele não entrou, ela não saiu. Eu fui pra escola e eles estavam grudadinhos. Exatamente. É que por muito tempo, né, por exemplo, essa questão da castração, e eu lembro, isso há mais de 10 anos, mas a recomendação era, não, as fêmeas vamos castrar com 3 meses antes do primeiro cio, porque vai evitar
várias questões de saúde. Não, depois do primeiro cio, não. Aí aumenta a probabilidade de ter não sei o que, câncer. Então, ficava naquele... Quer dizer, até hoje fica no A gente embate. fica igual uma barata tonta, não sabe o que falar. E perguntam pra gente também. Exatamente. Teve uma meta-análise que avaliou, acho que dezenas de milhares de casos de cadelas e achou muito fraca. Depois eu até posso passar para vocês divulgam para os... Sempre queremos. Achou muito fraca essa associação entre a castração das fêmeas pré-púbere e a redução drástica da ocorrência de câncer mamário. E um outro dado que eu passo para vocês é que o câncer mamário nas fêmeas, em geral, depende um pouquinho da fonte que a gente consulta, metade é maligno, metade é benigno. Tá? E geralmente ele é perceptível, porque ele é para fora, né? Agora, quando a gente castra mais cedo, todos esses estudos dos últimos 10, 15 anos têm mostrado que aumenta o risco de cânceres que são predominantemente agressivos e malignos, como fibrosarcoma, osteosarcoma, hemangiosarcoma, linfoma, enfim. Então, a gente tem que colocar essas questões na balança. O Carlos foi castrado com 14 anos. Nossa, você sabe que cães muito longevos, 14 anos. muito como ele que chegou a 19 anos, em geral tem um componente de homeostase hormonal para a vida toda. Eu sei que assim, a coisa tá de um jeito que hoje tem se estudado a reposição hormonal para cães e para cadelas que são castrados, para que a gente dê alguma qualidade hormonal para esses animais terem, por exemplo, musculatura na idade sênior, porque eles chegam nessa idade completamente sem musculatura, né? Se nós, com atividade hormonal normal, lá com 70 anos, já começa a murchar as pessoas com 60 até, né? Aquelas perninhas, aqueles bracinhos. Sim. Imagina um animal que não teve essa atividade hormonal. Aí soma com essas questões normais da idade do envelhecimento, dessa queda de não querer já fazer atividade, já não tem musculatura. E muito cachorro, e isso aí é assunto que eu falo muito, né? A fase mais negligenciada da vida dos cães é a senilidade. Com Porque certeza. tudo é velho. Ah, ele tá velho, então ele tá assim porque ele é velho. Ele às vezes está com dor, às vezes é uma deficiência alimentar, às vezes... Sim, falou e disse. É isso mesmo. Vamos deixar ele quietinho, ele tá velhinho, não vamos passear mais. E qual seria, assim, por exemplo, a idade recomendada para quem pensa em castrar? Aí vai depender, assim, 1 a 2 anos, porque, claro, vai depender também do porte de cada... Exatamente. Eu acho que esse é um bom... Como que a gente sabe hoje em dia, esse é um bom ponto de partida inicial. É o ponto de partida inicial mais seguro que a gente tem, que é esperar o pleno desenvolvimento físico e depois fazer a castração. Então, no caso de uma cadela de porte gigante, vai ser lá por volta dos 3 anos que ela vai ser castrada. E no caso de uma cadela grande, vai ser aí entre 1 ano e meio e 2 anos, talvez 2 anos e meio, né? No caso da cadela miniatura, é por volta de 1 ano, né? Então, sempre maior, mais ou menos, quanto mais quanto tempo maior, leva. mais tempo. Demora mais. Sim. É porque, às vezes, as pessoas mesmo... Bem que, assim, o que eu fico feliz é que, hoje em dia, pelo menos, né, os meus alunos e os cãezinhos que vão se hospedar, os tutores, eles estão esperando um pouco. Ah, não, então, tudo bem, porque ele ainda não foi castrado. Eu falei, não, mas tudo bem, né? A gente vê como é que ele fica lá, se comporta com outros machos, porque como ele é inteiro, né, a gente também tem que ver o comportamento, porque tem alguns que começam a ter... monta, né? Algumas questões com outros machos. Sim. Porque acho que esse é um... Eu acho que isso é uma coisa que os tutores, né, que querem esperar e às vezes necessitam de uma creche, de uma hospedagem para atividade, aí tem pega, um o bicho conflito. pega. Tem um conflito ali, né? Porque, infelizmente, não tem como ter muitos cães juntos e um ali inteiro, né? Com 6, 7 meses, 8 meses, que começa a ficar um pouco mais agitado. Mas se existe a possibilidade de esperar... Ai, meu Deus. Tá tudo certo? Eu acho que se existe a possibilidade de esperar, né? Para a saúde deles, é melhor a gente esperar, né? Sim, e eu acho que essa informação que a gente está conversando aqui, de esperar o pleno desenvolvimento e castrar, ela tá chegando devagarzinho nos veterinários, porque eu tenho notado cada vez mais, pelo menos aqui em São Paulo, os veterinários aguardando o animal se desenvolver para depois castrar. Um ou outro tem eu mais vejo essa que ainda pressa. não... Agora, o problema é, por exemplo, no meu caso, eu quero eventualmente adotar um cachorrinho, um coitadinho e dar um vidão, que nem a minha Polly, que se foi agora em outubro. E aí, cara, nossa. eu não gostaria de adotar um filhotinho que foi castrado com 2 meses.
sabe? E aí, assim, eu entendo o papel das ONGs, Sim. porque, assim, é o que eles conseguem fazer, né? Eles precisam evitar que esses cachorros se reproduzam. Mas isso já atrapalharia a minha escolha por um cachorro desse, porque eu prefiro que o cachorro se desenvolva para depois ser castrado, porque eu vou ficar com ele a vida toda. Eu não gostaria que ele viesse a ter problemas evitáveis de saúde, problemas sérios, porque ele teve interrupção de produção hormonal muito cedo. Né? Mas acho que o negócio até disso de você comentar, porque às vezes a escolha não partiu da gente, o cachorro já veio assim, mas da gente ter ciência dessas coisas é também para a gente ter condutas de redução de danos. Ok, ele foi castrado cedo, o que eu vou esperar? Aí a gente pode, por exemplo, aí quando eu penso nisso, eu penso, não, eu tenho que aceitar, já que eu estou me colocando nessa situação de adotar quem precisa, né? Além de eu poder adotar um cachorro mais velho que foi achado na rua com 3 anos e aí foi castrado, que para mim é sempre uma possibilidade também, com 5, 6 anos, hoje a gente já tem essa possibilidade da reposição hormonal que tem sido praticada por muitos veterinários. Então... E é por isso que a gente tem que falar disso. Exatamente. Precisamos São sementinhas que a gente tem que plantar e abrir a discussão para todo mundo saber. Não, eu acho que é legal porque eu tô ouvindo muitas coisas pela primeira vez agora também. Então, assim, pelo menos a minha bolha já vai se expandir isso aqui. Pode contar comigo. São as coisas que estão vindo por aí. E é legal também a pessoa que opta por ter um cachorro intacto, saber que talvez ela tenha que organizar a vida dela de uma maneira um pouquinho diferente. Por exemplo... talvez em vez de deixar numa creche, ter um dog hero de confiança. Porque aí você não depende da creche, que é um ambiente com muitos cães. Você pode fazer, desde o começo, uma relação com uma família especial para que seja a segunda casa do seu cachorro sempre que você precisar. Sim. E é possível, né, procurar essas alternativas. Você pesquisar, dar uma olhadinha e conhecer. Gente, não dá pra ter cachorro e ser preguiçoso. Essas coisas não combinam. Quanto mais proativo você for, mais recompensante vai ser, com certeza. E é curioso essa questão da castração, e depois a gente pula aqui vai pro tópico seguinte, é que o Carlos, ele sempre peguei ele na rua, né? Eu estava saindo do cursinho, ele me apareceu ali na Sergipe, ali na Consolação, e começou a andar atrás de mim e levei ele para casa, né? Pedi para uma amiga me buscar, né? Que ótimo. Julho, um frio, em 2007, um frio do caramba lá, fiquei esperando, levei embora. Aí eu vi que ele não era castrado. E aí foi indo. E o comportamento dele, ele nunca fez xixi dentro de casa. Ele nunca montou em cachorro. Ele era um cachorro assim que... ele era assim, meu Deus, que cachorro maravilhoso. E eu não queria castrar. Eu castrei porque eu passei com a consulta na mão com a Ana Paula. Foi com a Ana Paula? Ainda lá, quando era mão. E ela falou, Renata, acho que ela pediu os exames e a próstata estava alterada. Foi com ela. Eu operei com os veterinários. Ela estava no dia e ela tinha uma equipe. Ela não fazia a cirurgia, mas ela levou uma equipe. A gente operou em Pinheiros. E eu chorei tanto, porque eu achei que ia acontecer alguma coisa. Eu sou muito dramática, era só uma castração. As bolinhas em uma hora, ele já tava, 1h30, ele já tava andando. E eu assim, o que vai acontecer? E a Jéssica, que me levou, a minha amiga... Ela começou a dar risada, porque ela falou, tá tudo bem, é uma castração, mas ele tem 14 anos. Só que o Carlos, com 14 anos, ele parecia que, tinha 5 anos. Tamanha era a disposição daquele bichinho, porque enquanto ele esteve aqui, eu fazia enriquecimento ambiental e ele passeava todos os dias, porque era um cachorro que necessitava. É aquilo, a gente também vai adequando. Mas até ele deitado, eu fazia, né, ele paraplégico já, porque ele parou de andar. Eu fazia enriquecimento ambiental com ele todos os dias. Aí era mais tabuleiro, ele ia tentando fazer com o nariz. Então, assim, enquanto ele conseguiu fazer as atividades, eu fiz. Mas, assim, só foi com 14 anos, porque a próstata estava aumentada. E eu ainda lembro... 19 anos, gente, olha aí. Foi até quase... Assim, então, assim, viveu muito bem. Enfim, mas foi um cachorro, assim, excelente, maravilhoso. Sinto muita saudade. Beijo, Carlos, de onde você estiver nos escutando. Esteja sempre aqui comigo, tá? Bom, falando, né, continuando essa questão da longevidade e os antipulgas, a gente aplica, né, porque tem gente que oferece, a gente tem tanto oral, né, via oral, e também tem uns que a gente aplica.
Isso pode ser ao longo do tempo, né? Porque a indicação dos antipulgas é uma vez por mês, né? A cada 30 dias você coloca... Eu não sei se a gente tem alguns aí, não vamos falar marca, que dura até 3 meses, né? Tem de 8, coleira de 8 meses. Tem muitas Mafalda variáveis teve aí de uma duração. reação alérgica. Jura? Pensa um show sem pelo no pescoço. Nossa. Horrível. Oh, meu Deus, tadinha. E o preço do shampoo, nossa. O shampoo é tão mais caro que os nossos, né? É um shampoo por banho, tá? Senhor, porque é show. É verdade, Não ela é compra. gigante. Haja shampoo. Ela é gigante. Eu queria saber sobre o uso contínuo, né, de antipulgas. Como que pode afetar... Claro, vai afetar... A gente sabe que tem alguns cães aí que, por mais que a gente, né, dê ração e coloque antipulga, ele tem ali já um... É um cachorro que vai viver durante anos, né? Muitos anos até, né? Não é o comum, mas acontece. E esse uso indiscriminado de... Não. Todo mês. Já. Todo mês. O que isso pode causar em alguns cães, assim, ao longo da vida? Você tem alguma... Não sei se você chega a atender, né, Silvia? Porque como você deve orientar as pessoas para ir para outros eu métodos? Eu tenho um recorte aí de clientes que torna um pouco mais difícil. Porque às vezes eu tenho uns clientes que eu tenho que falar para eles. Não, isso aqui você precisa dar esse antipulga. Porque não deu certo. E seu cachorro é o contrário. É o contrário. Não, pelo amor de Deus. Teve uma que ficou brava. Quase me despediu. Eu não esperava isso de você. Juro por Deus. Você traiu a causa? Então, tem ao contrário. Porque, assim, às vezes precisa mesmo, né? Em Exato. que A A gente momento... tava essa. conversando antes até, mas... Em que momentos a gente, não, eu realmente vou aplicar um antipulga ou eu vou dar um via oral, porque tá com uma infestação de pulga aqui, nada tá acontecendo, não tá, o local não ajuda, às vezes a gente tem aqueles tacos com frestas, que aquilo a Disney ali... das pulgas, Disneylândia. Eu tive que me mudar de casa. Eu tive que me mudar porque nada era pulga. Nada. Aqui no Alto de Pinheiros, perto do Parque Vila Lobos, nada Nossa, Alto de adiantava. Pinheiros tem muito esse piso, né? Pugolândia. Pugolândia. Você sabe que, assim, eu acho que o mais interessante nesses casos, que eu gosto de conversar com as pessoas, é assim, o seu cachorro pega a pulga? Essa é a primeira pergunta que eu faço, para poder determinar que tipo de proteção que a gente tem que fazer, que intensidade, com que produtos. E aí, muitas vezes, as pessoas me falam assim, sabe que eu não sei se ele pega ou não? Porque eu nunca não usei um produto. Desde que ele é filhotinho, eu passo na pet shop e compro lá o vermífugo de 6 em 6 meses e o antipulga eu compro todo mês e eu dou e eu nunca parei para pensar. Então, eu não sei se ele não pega porque eu tô sempre administrando o produto ou se ele não pega porque eu não frequento lugares contaminados ou se ele tem alguma proteção imunológica a mais ou a menos, né? Então, eu falo, seria interessante você conhecer a necessidade do seu animal de ser protegido. Porque a minha cachorrinha Polly, ela nunca usava nada. Nunca. E assim, a gente fazia trilha em Minas, no interior de São Paulo. Em Minas, eu tomava um pouquinho de cuidado com leishmaniose, óbvio. Mas pui e carrapato nunca foi uma preocupação na vidinha dela. A gente ia no Parque de Ibirapuera, passeava todos os dias na rua, ela não pegava. Eu tenho outros pacientes como ela e eu tive outros cachorros que são como ela. E tem outros cachorros que as pessoas me falam, nossa, é surreal o quanto ele pega pulga fácil. Qualquer lugar, ele vai tomar banho no pet shop, ele volta com 10 pulgas. Ele vai brincar no parquinho, ele volta com 30 pulgas. Então, depende. Você poderia começar com os produtos naturais. Principalmente quem mora em cidade, como São Paulo. De repente, se a pessoa mora no interior ou numa fazenda cheia de animais de porte grande, às vezes o controle de carrapatos só é possível associando várias medidas, inclusive um produto convencional contra carrapatos mensalmente ou a cada 2, 3 meses mesmo. E muitas vezes só o produto convencional não vai segurar. Tem que colocar coleira, aplicar o produto, colocar alho na alimentação, borrifar NIM, borrifar citronela. Vassoura de fogo na casa. Vassoura de fogo, tudo que dá para fazer a gente coloca, né? Então depende muito. Aí o que eu percebo é que as pessoas elas vão aprendendo dessa maneira. Eu acho que não é legal você fazer esse exercício de deixar o seu animal desprotegido, por exemplo, no verão, tá? Chegando agora o verãozão e a chuva, que é tudo que essas praguinhas gostam, né? Umidade, calor. Então, assim, não faça o teste agora. Deixa para fazer lá para abril, maio, que aí vai ficar mais seco e ameno. E aí você para de dar o produto. E aí você usa um produto natural, por exemplo, o óleo de NIM, que você pode borrifar na pelagem. E tem muitos produtos voltados para pets, que são de empresas para pets no mercado. Você tem a coleira de NIM com erva de Santa Maria, se não me engano. Você tem o NIM que você aplica na... Enfim, você escolhe uma das medidas lá.
E toda vez que você voltar do passeio, faz uma avaliação, faz uma inspeção na pele, para ver se você está achando pulga, se está achando carrapato. Se você não estiver achando, é porque os produtos naturais estão dando conta. E o seu animal não tem tanta suscetibilidade assim. E assim você vai indo. Essa questão de ser mais vulnerável, de ter... Por exemplo, os meus cachorros, quando eu morava nessa casa, eles começaram a ter muita pulga. Muita pulga, muita pulga. Depois que eu me mudei, que não era mais taco, nunca mais. E eu não usava com frequência antipulga. Você tinha um problema de ambiente. Assim como eu não uso até hoje. Assim, o Carlos, ele ficou sem antipulga. Depois que eu vim pra essa casa, os últimos 6 anos, ele não usava antipulga, esses convencionais. Às vezes eu comprava Anin. E também não tomava banho, né? Tomava banho a cada 2 anos. Assim, uma coisa... Essa é outra convenção. Não tomava banho. Banhos em Eu excesso. estou aqui para as pessoas economizarem mais, gente. Gastem dinheiro com o que importa. Banho também era porque o Carlos já não era aquele cachorro que tinha um cheiro forte, né? Porque eu sei que, assim, para algumas pessoas pode ser um incômodo, eu entendo. Ele já não tinha isso, ele também já não tinha pulga, carrapato. Até fez a sorologia, o exame para ver se ele tinha doença do carrapato, quando ele começou a ficar doente, o baço aumentou. Não tinha doença do carrapato, nada. E eu não usava nada. Então, eu queria saber se essa questão, por exemplo, tem alguma coisa a ver em relação a ser suscetível a pegar e a imunidade também? Total, tem tudo a ver. A idade também? Tudo. E a imunidade tem a ver com a idade. Sim. Tem a ver com doença, tem a ver com idade, tem a ver com estresse, tem a ver com deficiência nutricional. Então, tudo isso. Os animais que são muito estressados, que têm qualquer comprometimento imunológico, eles são mais suscetíveis a ter verminoses. É isso que eu ia perguntar. Infecções por você pulgas leu e aqui, carrapatos. não é possível. Meu sexto sentido. Telepatia. Não é possível. É que um assunto conversa com o outro, não tem exatamente. Cães que pegam pulga e carrapato com frequência, o que tem vermes ou giardia, são animais... são animais com imunidade... Assim, a imunidade por ser mais baixa, né? Isso, sim. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com isso. E respondendo a sua pergunta sobre o que isso pode causar. Eu acho que não é à toa, não tem muitos trabalhos mostrando sobre o que isso pode causar a longo prazo. Com certeza isso já deve ter sido pesquisado, mas a gente sabe que as empresas podem não querer publicar certo trabalho se os resultados não são convenientes para elas, né? Acontece bastante. Exatamente. O que a gente tem sobre isso são alguns alertas do FDA nos Estados Unidos, que funciona como a nossa Anvisa aqui no Brasil, e de que alguns produtos estão associados com reações adversas, alguns mais, outros menos, reações adversas neurológicas, reações alérgicas, reações comportamentais. Isso a gente tem bem estabelecido, essas queixas dos tutores que chegam a ser muitas vezes alarmantes em número em relação a certos produtos. E o que se sabe também, que até eu comentei da outra vez que eu estive aqui, é a preocupação ambiental desse tipo de produto. Porque esse tipo de produto contra pulga e carrapato, eles não são específicos contra pulga e carrapato. Eles vão agir em vários artrópodes, vários desses insetos. E muitos desses insetos, eles são fundamentais para a nossa existência na Terra. Então, hoje já é bastante estudado e se sabe que isso afeta muito as polinizadoras, por exemplo. Aí você pegar um antipulga e você consegue matar uma colônia inteira de abelhas, né? Então, assim, você tem contaminação já de lagos, de rios, e isso vai afetar desde, assim, embaixo da cadeia ambiental mesmo. Você vai afetar os insetinhos, os girinos, enfim. Aí se afetando a base, você afeta toda a cadeia ambiental como um todo. Então, isso é uma preocupação também que vem levando alguns pesquisadores a pedir até meio desesperadamente para as pessoas reverem o uso, não é? Não usarem, né, esses produtos, não mas... Exato. Maneirarem no uso sempre que necessário, sempre que possível, né? Mas a gente não vê, né? Não. Eu lembro que você falou sobre isso, eu fiquei chocada a primeira vez. É que chocante. Eu ouvi isso, eu falei, mas um antipulga que você passou no seu cachorro pode impactar todo esse ciclo. Passarinhos... Isso é muito... polinizadoras. E eu lembro que eu fiquei até... Depois eu não conseguia nem... Eu fiquei tão em choque, eu fiquei olhando pra cara da Carla. Eu falei, sério? Porque eu não esperava que estivesse nesse nível. E a gente não vê esse tipo de informação. Não
existem muitos interesses também, né? Existem. Exatamente. Isso, existem muitos Muitos interesses. Chegou ao ponto de que Interesses. alguns países escandinavos, eles já estão, na verdade, proibindo. E não proibindo a venda, mas para a pessoa comprar tem que ter um pedido veterinário. É só para infestação, não é mais para uso casual. Como a gente compra hoje, né? Não é mais dessa maneira. Ah, não, É como e se fosse venda de antibiótico. é compulsório, eu vejo assim, é compulsório. Você vê artista de novela, não sei o quê. Às vezes um cara que você super admira e ele tá lá fazendo uma propaganda pra pessoa passar aquilo todo mês. E ele nem sabe o que ele tá falando ele também. Não sabe, tadinho. Paciência, né? Não, isso é bem real mesmo, viu? Espero que ele esteja escutando esse Por favor, hein, podcast. assistam. Tá vendo a importância Arroba... desse... Não, brincadeira. A importância do podcast aqui, do videocast. Então, Silvia, essa questão, então, da imunidade e do cachorro ter mais verminoses, giardia, por exemplo, porque é fato que quando os nossos cães, eles estão passeando, eles vão para um parque, é importante eles terem contato, né, com a grama, com outros ambientes, claro, né, o ideal é estar saudável, né, o ambiente. Mas os cães, assim como nós, a gente está em contato com bactérias e vírus o tempo inteiro, né? Então, algumas pessoas vão pegar uma gripe, outras pessoas não vão pegar aquela gripe. O meu marido ficou doente agora. Nossa, ele ficou bem ruim. Faz uns 2 dias, 3. Eu não tive nada. Ai, que maravilha. Nada. Ele ficou com febre, não sei o quê. Ficou deitado lá, a mãe dele foi pra Mas cuidar é porque dele. é homem, né? Homem, quando fica doente, Então, tá homem... Vira um bebezão. Homem... Você tá doente, é porque você é mulher. então acho que é isso. Você não você então, tá aquele dia eu que nem você tava percebi. meio assim. Eu nem percebi. Essa madrugada eu já nem dormi. Então, Tá mas... aqui. Mas, enfim, e essa questão... porque, assim como nós, eles estão sujeitos e estão em contato com o meio o tempo inteiro. Ainda mais quando a gente leva. Claro, tem que fazer um passeio. É necessário para eles, pro bem-estar. Mas eles vão para uma grama. Às vezes tem tem fezes ali com verme. Às vezes vai cheirar, tá? Aí vai ter um protozoário. E esse cachorro não vai pegar. Raramente ele vai ter alguma coisa. Agora, tem cães... Eu tô falando isso também porque eu tenho 2... eu tenho 2 cachorrinhos que se hospedam na Maria Amarela. E eles pegaram giardia, eu acho que foram 3 vezes seguidas. Uau. Parou, tadinhos. Sei. aí fez o tratamento, aí viu o que era, fez o exame de fezes, tá, tratamento. Ficou ali 2 meses, ok. Na creche, fez lá, porque acho que eles fazem de forma aleatória, são muitos cães, tava de novo. Eles tiveram que mudar de casa para fazer toda a higienização em relação... Porque a sala é carpete, né? É carpete no chão. Então, e eles tiveram, eu acho que foram 3 vezes seguidas. Nossa, São cachorros de coitados. pequeno porte, são pequenininhos, são de raça. E aí eu falei, cara, não é possível. Sim, tem essa questão... Não sei se tem alguma coisa do cão. Ele tem alguma coisa ali no organismo dele, ele ser mais... suscetível ou é imunidade, o que... É tudo. Eu vejo como muitas coisas. Por exemplo, a gente tem aí, eu acho que um fator de um trato digestivo mais receptivo à giardia. Então, talvez uma disbiose, que é a alteração da flora intestinal, né? Da microbiota. Meu Deus, que não sei se vai dar tempo, Que é mas... o próximo assunto, Estamos aqui provavelmente. também para falar sobre micro... O dedinho Aí, coçando aqui, vamos falar de Você tem, é o próximo, já podemos encaixar. Você tem essa questão, e muitos cães são desbióticos, muitas raças têm mais tendência à desbiose, Spitz alemão, Bulldog francês. E um parêntese só, a gente descobre muitas vezes por conta de alteração de comportamento. Sim, com certeza. Porque alteração de comportamento é sintoma clínico também, gente. Ou se é. Nossa, gente, como não? Aí tá vendo a reatividade, aquela agressividade, e aí vai ver aquele cachorro tem um cocô esquisito e sempre tá vomitando. Exatamente. Você tem inflamação também, do sistema nervoso central. E toda a reação bioquímica que a inflamação causa e que o cérebro também é sensível a isso. E aí você tem a questão também da resistência dos micro-organismos aos vermicidas e aos antibióticos, que é uma questão real, universal. Então, assim, esse uso abusivo de antibiótico e esse uso abusivo de vermífugos gera resistência nos vermes. Da mesma maneira que na gente, a gente pode esperar daqui para frente vírus, fungos e bactérias cada vez mais resistentes, dando mais trabalho para erradicar, pessoas indo para o hospital, muitas vezes morrendo em função de infecções que 10, 15 anos atrás eram consideradas banais. A mesma coisa em relação aos nossos pets.
não estão surgindo novas moléculas no mercado, não estão sendo pesquisadas novas moléculas. Elas estão só se tornando anomalias. Exatamente. Então, assim, essa coisa da gente ficar vermifugando os animais saudáveis, da gente tratar toda a diarreia do cachorro com metronidazol, na hora que você precisa para tratar uma giardia, não funciona. Tá? E aí, cada vez que você trata, você enfraquece a microbiota desse animal e a imunidade dele, e não matou, não zerou a giardia. Daqui a pouco ela volta, E toda vez que a gente usa algum antibiótico, remédio para verme, eu não sei se eu repeti, mas, por exemplo, se você dá antibiótico, enfim, a gente vai enfraquecendo a microbiota. A gente consegue recuperar? Demora no mínimo 1 ano para recuperar. Mentira. E aí você tem cachorro que nesse período já tomou tudo e mais um pouco, né? Já teve mais uma diarreia, já voltou no veterinário, ele já tacou mais um antibiótico, uma amoxicilina. As pessoas às vezes medicou em casa. Não, eu tô chocada. 1 ano? Às vezes 1 ano... para voltar 100% a microbiota intestinal, até 1 ano. E muitas vezes ela não volta exatamente igual. Eu tenho muitos pacientes que quando a microbiota volta faltando uma colônia inteira, uma espécie inteira, que às vezes é uma espécie muito importante para digestão. Não, agora eu já vou ficar muda porque eu tô chocada. 1 ano, eu achava que não, que era, sabe, fácil a gente conseguir recompor. Sabe o que seria legal? Se a gente fizesse, seria o seguinte, você pegar o paciente que vai precisar tomar antibiótico. Por exemplo, o paciente foi diagnosticado com doença do carrapato. Não tem como fugir, ele tem que tomar 28 dias de doxiciclina, que é uma cacetada. Aí você coleta fezes dele antes de começar o tratamento e congela. E aí, quando ele faz o tratamento, durante o tratamento você pode dar um probiótico para ajudar. Você tem vários que têm sido estudados e indicados, como a levedura Saccharomyces boulardii, que é o Repoflor, o Floratil, etc. E depois que ele terminar o tratamento, você faz um transplante de fezes com as fezes dele, por via oral ou retal, para você recompor a microbiota com o que estava lá originalmente. Tá, peraí também. Muita informação. Não, calma aí, Não, eu gente, ouvi. é complicado ter essa... ouvi com a isso, Silvia sempre ouvi. é complicado. Porque a gente fica... O que eu vou falar Muito agora? legal. O quê? Mas nesse caso, essa reposição, né? Você depois injeta as próprias fezes dele, mas eu achei que a gente pegava de um outro cachorro. Se ele estava saudável antes, pode ser o mesmo cachorro, porque aí é exatamente você tem mais chance de voltar ao que já estava lá de fábrica. Ai, que legal, gente. Então, Mais chance de recolonização. As bactérias voltam, elas já conhecem. De ali, volta pra minha né? terra. Eu chega lá e fala, e aí, voltei. cara, que saudade, Não vem uma ó. com sotaque incompreensível. Não, na hora que tá fazendo né? ali o transplante, tá tocando. No dia que eu saí de casa, já tá voltando pra casa. Exatamente. Né? E pra gente, por exemplo, então, se esse cãozinho ele já tá ali, já um pouco mais sensível, fragilizado, porque usou ali antibiótico, aí também não sarou direito, aí volta a usar, então vai atacando de novo. Vai fragilizando cada vez mais. Então, precisa pensar muito bem na estratégia que vai fazer. O ideal, assim, tá com giardia, como a giardia tá muito resistente hoje em dia, tá muito difícil você tá muito eliminar resistente. ela, você já coloca todas as frentes ao mesmo tempo. Então, já faz o manejo do ambiente, já trata o animal, já faz o probiótico, né? Você pode associar alguns outros tratamentos juntos. Por exemplo, você pode associar, não como tratamento total, mas tem algumas homeopatias muito boas para giardíase que funcionam muito. Inclusive, vários canis utilizam. E canil tem muito problema de giardíase, né? A gente tem uma marca, um fator, alguma coisa. É o Giarzu, da Arenalis. Eu ia comprar só pra... Não é pra usar ele sozinho, mas Uhum. ele é adjuvante com tudo isso que a gente tá falando. Gente, é impressionante. Geralmente você não precisa da segunda, não tem a segunda e a terceira vez que ela recidiva, sabe? Ou vem muito mais branda. Isso, vem muito isso. E assim, essa vai questão de vir mais... avaliando, né, o paciente. Por exemplo, ele já tá zerando aos poucos. Tinha 3 cruzes de giardia, agora já tá 2, já tá 1. Ele já tá assintomático. Não, de repente não entra já com antibiótico. Vamos trabalhar essa desbiose.
vamos entrar com alimentação, vamos dar atividade física, vamos ver se ele já vai melhorando. Mas quando ele tá assintomático e ele tá ali com uma cruzinha, qual é o... Porque aí melhor não... Depende de cada caso. Tem casos em que a gente vai tratar e tem casos Vai em que precisar não. mesmo dar, né, a medicação, quando você tem certeza. A questão é, o que eu vejo ainda, infelizmente, não, mas ele tá com cocô mole, não vai... acabei de atender um filhotinho, veio de um canil, o cocô não ficou firma. 2 semanas, não firma, aí começou a ter sangue, aí a veterinária do canil sugeriu dar giardigicide. Aí eu falei pra tutora, mas se chegaram a fazer... Porque se dava até pra fazer o exame, podia pegar ali pra ver se... Pra ter certeza, porque ali ele consegue te orientar realmente se precisa. Qual é o fármaco mais indicado para tratar Porque às aquela vezes verminose. pode Sim. ser que não seja protozoário, mas seja um Pode verme. ser um cisto isóspora que também causa sangramento, por exemplo. E aí não, já pediu pra dar, e depois ainda ela deu... E aí ela já deu vermífugo ali, terminou a giardigicide e já deu, ali passou uma semana e já deu ai, meu Deus, o vermífugo, eu tô falando, tipo, o vermífugo. E já deu, eu falei, nossa, mas você nem esperou. Seria interessante, na verdade, recolher as fezes pra ver se não tem nada, né? E Eu gosto sempre de fazer, sempre que possível, o exame. E, gente, pra hoje em poder dia a gente avaliar. tem esse... Eu sei que tem a questão financeira também. Mas tá, não é caro. Gente, Mas a gente tem recurso de acessível. fazer exames Hoje tá hoje. acessível. Hoje não é um exame muito caro, não. Mas é isso, sempre pensar, toda vez que a gente for tratar alguma coisa que pode afetar a microbiota intestinal, isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser uma coisa estrategizada para que tenha o melhor benefício possível e seja o mais certeira possível, com menos prejuízo possível para o paciente. Recentemente, eu adotei a Sofia e ela veio, tava bem, o cocô tava... porque como ela não segura, ela tem essa incontinência fecal, então ela tá andando, ela late e sai cocô. Quando ela tá dormindo, aí ela também... Eu falei até no outro episódio. Ela tá dormindo, vai saindo cocô e o cocô dela é lindo. É umas bolinhas, assim, ela parece uma galinha com os ovinhos, assim, porque ela não consegue. Às vezes ela tenta tirar com o focinho de madrugada. Aí eu acordo, vou lá e tiro, e troco o paninho dela, troco o tapete higiênico. Ela chegou e o cocô dela tava lindo. Eu falei, não, ela não deve ter nada. Aí passou, eu falei, vou esperar umas 3 semanas, alimentação, porque como ela tinha incontinência fecal, ficava saindo uma aguinha do bumbum dela também. Eu falei, mas isso não é normal, vai sujar a casa inteira, pra sempre isso. Aí eu mudei, a ração foi pra uma super prêmio, que agora eu vou pra alimentação natural agora de uma vez por toda, que eu já tava querendo ir com ela, que a Maria já come há muito tempo, Carlos comeu muito, né? O resto da vida dele inteira aí. E ela... Tava assintomática. Quando eu fiz o exame, ela tava com ancistoloma. Ah, sim. Mas o cocô... O que é isso, gente? Eu não sei. Como Esse fala é aqui. um nematódio, é um vermezinho complicado. Se você olha a foto dele no Google, ele tem uns dentes assim. Não, eu não quero ver. Ele morde a mucosa e Não pode quero. sair sangue. E o cocô dela, lindo. Ele lindo. geralmente dá um processo inflamatório grande na mucosa. O que aconteceu é que alguma coisa deu alteração no check-up dela, nos exames de sangue. E aí a vet que acompanhava o Carlos, né, que ela é mais... faz acupuntura, tá? Ela falou, essa alteração aqui, né, nessa parte, com certeza é porque ela deve estar com verme. Eu falei, não, mas o cocô dela tá lindo. Eu falei, então bora fazer os exames, né, seriado. Fiz, deu cistoloma. Olha aí. Eu falei, mas ela tá assintomática. Que veterinária maravilhosa também, né? Mas é que ela era a veterinária do Carlos, ela fazia acupuntura no Carlos. Então ficou comigo mais de 1 ano e meio. Fabi, maravilhosa. Beijo, Fabi. Beijo, Fabi. Aí, Fabi mandou bem. E aí, o que acontece? Aí fizemos a vermifugação, tá? Aí Maria passou uma semana... Aí Sofia tava ótima e não deu nada. Ela conseguiu tomar o vermífugo. Porque Carlos e Maria sempre foram muito sensíveis a vermífugos. É só tomar vermífugo, os mais aí tradicionais, que se desintegravam na desbiose. Coitado. Chegavam a ser internados, porque não paravam de fazer cocô, de diarreia, de vômito. E eu já tava com medo, que eu falava... Ela plena. E ela plena, tá? Fez... Soltando as bolinhas dela de cocô. Linda, maravilhosa, que nem suja, aquela bolinha maravilhosa, que o cocôzinho dela parece um ovinho, assim, de codorna, assim. Eu Tá. adoro que dentro da bolha de veterinário e comportamentalistas a gente consegue elogiar cocô. E fala que é bonito. Gente, eu almoço vendo cocô.
cocô. O cocô. Galeria do celular é o quê? É Ferida normal. e merda. Eu trabalho com nutrição, então eu tô almoçando e tô respondendo e-mail só com fotos de cocôs dos mais tipos possíveis. E o variados. curioso foi que depois de 2 semanas... Aí ela fez... Ela já tava em casa quase um mês. Maria começou a ficar com cocô mole. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que ela pegou alguma coisa da Sofia. Fui fazer exame. Falei, não, tem alguma coisa aqui. Fui fazer exame. Deu um fungo que ele normalmente aparece... Aí fui fazer pesquisa. Cineclomices Ai, butulatus. ai, meu Deus, esse mesmo. Esse aí, ele fala assim... Esse mesmo. Esse cocô está desbiótico. Ele é um marcador de desbiose. Então, e aí o que acontece? Eu vi que ele era associado a cistoloma. Eu li um trabalho que eu fiquei procurando, que é uma louca. Eu falei, meu Deus, como é que esse fungo apareceu? Porque ele é oportuno, né? Ele baixou a Ele já imunidade. tava lá. Então, eu não sabia Só disso. que aí, nisso, na desbiose, ele encontrou um nicho, deu uma crescida. Aí ele apareceu. Renata, você é muito estudiosa. E aí eu também fui tô ler. impressionada. Então, eu falei, caramba. Aí eu comecei a me sentir a pior tutora da vida, porque eu trouxe uma cachorrinha que, em vez de eu já fazer o exame de fezes e deixar ela um pouco isolada, ela ficou isolada um tempo, né? Eu achando que o cocô dela, porque tava sintomática, comendo, brincando. Aí eu fui relaxando, fui deixando, Você aproximando. não foi horrorosa. Tudo tava te encaminhando pra esse raciocínio. E aí, Não. eu comecei... Nossa, eu chorei. Eu falei, meu Deus, por quê? Aí eu falei... Porque Maria já tem 13 anos, quase 14. E aí, eu trouxe Sofia. E aí, Maria ficou nesse caos. E aí, olha que loucura. Tá, aí fui vermifugar. Porque, assim, não deu o fungo, mas não deu o verme. Que eu não sei se foi por causa dele que esse fungo se manifestou. Vamos ter que vermifugar. Falei, tá, vamos vermifugar. Vermifuguei, Maria começou a derreter, né? Aí começou diarreia, parou de comer, não quis mais nada. Diarreia, os 5 dias assim foi quando teve a feira, Pet South America. Que você não conseguiu Que eu não consegui ir por conta disso, porque eu não tava nem dormindo. Eu só ia dar aula, voltava, tinha hospedagem e era só trabalho e cuidar de Maria. E eu me sentindo a pior tutora do universo, porque Sofia tava bem e Maria doente. E olha que doideira. Vermifuguei. Aí ela ficou no... tinha um probiótico que é importado de humanos, que a Carol tinha me indicado, da consultoria Pet, falou, vai. Ela me mandou por motoboy, vai isso aqui. E ela falou, e aí eu falei, Carol, e agora? Porque saiu que agora ela tá com esse fungo. E a veterinária dela, que é uma amiga minha, que ela já não tá mais atendendo, ela já saiu da área. Ela falou, vai ter que dar antifúngico. Não tem. Não, então. Ainda bem que você não deu. Aí, Carol, eu conversas com Carol, tarde da noite, domingo, eu desesperada, eu falei, que hora que eu vou levar minha cachorra pro veterinário? Porque assim, ela não tá comendo, ela tá desidratando, e eu falei, que hora? Porque eu começo a ficar em desespero, porque eu quero ver ela bem, e eu sei que ela tá com dor, aí dando Buscopan, dando Lufital, porque tá gases, Ela, você não dá de antifúngico, porque se você der o antifúngico, o corpo dela ela já tá ruim. É isso mesmo. Ela precisa se recuperar. Antifúngico é muito hepatotóxico. Então, e ela falou, não, vai piorar. Você não acha que você vai dar? E ela vai ficar... nossa, amanhã já tô bem. Não, vamos fazer o seguinte, você vai entrar com o Interex, você vai dar o probiótico pra ela, e aí você vai dar de 8 em 8 horas, e aí você vai fazer uma dose agora. Eu falei, mas a Maria não vai comer esse negócio preto, parece um carvão. É carvão, né? Carvão ativado. Eu falei, Maria não vai comer isso. E aquele negocinho, aquela sachêzinha é caro, aquele negocinho. Não sabia que era caro. Você pode comprar o de linha humana na farmácia, que é a mesma coisa, não mais barato. acredito. Dica. 30, 40 reais Calma cada aí, envelopinho. Vamos só frisar isso aqui de novo, dá pra comprar em farmácia humana. É, gente, Carverol. É mais barato. É ótimo. Aí, o que aconteceu? Eu já tava assim, já 5 dias, ela ruim, não melhorando. Ela tomou, por um milagre, ela tomou o carvão ativado, parou. Ela falou, aí a Carol falou, deixa ela em jejum, não tenta oferecer nada. Aí o primeiro cocô saiu todo preto. Sim, ela não vomitou. Aí no segundo cocô, eu dei depois ali de 8 horas, o cocô dela... Gente, vocês não estão entendendo. O cocô dela saiu duro. Eu fiz o exame e não tinha mais nada. Eu evitei dar um antifúngico, porque... E é por isso que a gente tem que ter conhecimento. Quem tem pet tem que estudar, tem que ler. Eu sei que a veterinária, que eu adoro, que eu confio, ela fez isso. Não, vamos dar um antifúngico, porque é isso que ela tá. Se não resolver o vermífugo, mas ela já tava ela tava debilitada demais. E eu falei, não, eu não vou dar.
E aí, o meu marido, o Daniel, mas tem que dar. Eu falei, não, eu não vou dar. Eu vou dar Interex, porque a Maria vai se desintegrar. Ela vai... Aí vou ter que levar pro veterinário mesmo. Porque aí não vai ter salvação, né? Então, eu vou ter que internar ela. E, gente, vocês não estão entendendo. Final feliz, que lindo. Não, e o cocô... E aí, eu fiz os exames. Aí, eu falei pra veterinária. Eu falei, ó, eu tomei essa... Eu não fiz o que você pediu. Eu fiz outra coisa, né? Eu tomei uma outra medida de uma orientação de uma amiga minha que tem muita experiência, não é veterinária, mas cursou ali, acho que 2 anos. E ela tá bem. Aí eu falei, você poderia... Ainda fui lá pedir pra... Você pode me dar um pedido de exame de fezes? Ela deu, porque a gente é bem amiga, assim. E Maria não tinha nada mais. Que beleza. O cocô tá lindo, voltou a comer. E eu comprei até aquelas papinhas, né, que é para gástrico, porque é mais fácil para... Sim. Embora seja industrializado, não sei o quê, mas naquele momento também foi tudo maravilhoso. Eu evitei... Assim, Fez muito bem. E, cara, a gente tá falando de cocô, já que vocês estão falando de cocô... É que agora eu fiquei chocada com essa questão da Silvia tá falando, e que a imunidade, que assim, a microbiota, enfim, ela influencia Exato. em tudo. E que em um ano, às vezes 1 ano pra... Então, assim, eu já fiquei chocada que esse podcast, né, a gente tem aí 10 minutos, agora que eu vi. Mas eu fiquei um pouco em choque em ouvir essa notícia que, às vezes, demora, em média, 1 ano. E, às vezes, a gente já dá mais coisa ali pra eles, né? A gente Aí acaba... você não consegue mais, vai ficando... tô um pouco chocada. Né? Você pode, hoje em dia, fazer o teste de... Você tem teste de microbiota intestinal de cães. Tem algumas empresas como a Pet Biomas, que você pode enviar uma amostra de fezes e eles fazem o mapeamento de todas as populações que tem lá. Isso é bem legal. E, inclusive, eles passam umas recomendações bem específicas. Por exemplo, olha, tá faltando essa e essa população... E essas populações, elas voltam se você der tal perfil de fibra, ou se você aumentar a proporção de carne, ou se você reduzir o carboidrato. Um exame chegar para você, um exame desse é um banquete de... Olha, maravilhoso. É muito caro ainda? É caro. É um valor muito alto? É uns R$1.000 por aí, é meio, tá? meio E demora 1 mês para ficar pronto o exame, por aí. Mas, assim, em alguns casos, eu não vou dizer que é necessário em todas as vezes, mas é interessante para trazer informações sobre o que pode estar acontecendo com aquele paciente e como que a gente pode ajudar. Também, principalmente para cães que têm algum problema gastrointestinal, algum problema... Não, é um cachorro que às vezes sempre tá tendo uma diarreia, que a gente nunca descobre a causa, a gente só fica medicando o sintoma. Sim. É isso. Né? Às vezes a pessoa, o cachorro já tem uma questão na vida inteira, aquele cocô amarelo, mole, e a pessoa acha que o cocô dele é normal. É assim, é o cocô dele que é assim. Isso que você tá falando é muito real. Não normalizem os sintomas. É muito real, né? Porque tem alguns cães que tem sempre o cocô meio mole, meio esquisito. A família fala, não, é normal. Pra mim, não é normal. Porque... Gente, cocô é firme. Não é normal. Eu não descanso enquanto meu paciente não fizer um cocô durinho. Durinho. Não é amarelo o cocô, tá, galera? O cocô amarelo geralmente é gordura não digerida, né? Olha... Ai, como a gente só tem agora 8 minutinhos, eu queria saber... Não, é que eu tô... Cada minuto conta. Ai, gente, é porque eu fiquei muito em choque com essa informação que demora 1 ano. Vai fritar agora. Eu vou... Enfim. Todo ano eu volto aqui e falo alguma coisa. A última foi essa questão dos antipulgas e como isso está afetando o meio ambiente. Eu fiquei... Depois eu não conseguia mais raciocinar. O que eu queria saber, Silvia, como falta pouquinho aqui para a gente terminar, é se você tem alguma sugestão, alguma orientação em relação para os cães manterem a imunidade boa, para a gente ter eles mais tempo com a gente, né? O que você indica em relação... a gente já falou sobre isso, mas é sempre importante falar sobre o própolis, sobre o ômega 3. Muita gente ainda acha... Eu vivo falando, por mais que seu cachorro coma ração, tenta dar pelo menos ali 3 vezes na semana ômega 3. O que você indica? Por exemplo, o brócolis também, eu vi o jeito que a gente... tem que cortar ele e isso vai ser benéfico para ele. O pepino também, eu li os benefícios lá no Forever Dog, não sei como é que é o cão interno, né? Também vi também que o pepino, ele é um legume? É uma fruta? É um legume. O que você diria para as famílias em relação a passear, em relação a pisar na grama?
evitar excessos, ou não, às vezes a gente tem que tomar essa atitude para que eles fiquem mais tempo com a gente. Eu sei que a gente só tem 6 minutos. Vamos lá. Olha, eu acho que a gente podia pegar 2 pontos importantes que você falou, que é atividade física, de preferência ao ar livre, e alimentação. Então, atividade física regular, não adianta a gente passear uma vez por semana ou passear 2 horas e depois o animal ficar em casa. E passear ao ar livre é muito interessante porque é muito mais estimulante para eles e tem esse contato com a natureza, com terra, com grama, que inclusive tem um impacto não só na inflamação, mas também de trazer mais espécies para a microbiota intestinal. Eles fuçam, eles acabam ingerindo, eles aspiram muitos desses micro-organismos e isso é interessante para ir compondo sempre essa microbiota. E aí a gente tem a questão da alimentação. Você tem alimentos que são muito benéficos para a parte intestinal. Kefir, por exemplo, que é um fermentado de leite, que hoje a gente até consegue comprar em supermercado. Tem várias marcas que vendem ele sem adoçar, sem nada. E eles adoram e a gente pode oferecer até diariamente. Pode colocar no enriquecimento ambiental, fazer gelinho, passar nos negócios de lamber ou colocar direto na alimentação. E isso também vai trazer muitas espécies de bactérias saudáveis para o intestino. Ou para o organismo. Às vezes a bactéria, o efeito dela não é exatamente que ela vai colonizar o intestino, mas no trajeto dela no trato digestório, ela vai soltando um monte de coisa benéfica para a saúde. Então, não necessariamente ela tem que colonizar para surtir um efeito benéfico. Às vezes só dela entrar, ela já está causando um efeito interessante. E alimentos que nutrem essa microbiota intestinal. A microbiota, ela não está muito interessada em carne, tá? Então, o mais interessante para ela fermentar são as fibras. Por isso que mesmo dietas que são super ancestrais, bioapropriadas, aquelas que têm 95% de proteína de origem animal, tudo isso é ótimo, mas tem que ter uma porção de vegetais, senão a gente não nutre essa microbiota. Ela depende de fermentáveis, de fibras. Então, você vai colocar, por exemplo, brócolis, a banana mais para verde, cogumelos cozidos, todos os que a gente pode comer são maravilhosos para o intestino, coração de alcachofra, chicória, nabo, todos esses alimentos que eu mencionei, o alho, eles têm efeito prebiótico ou bifidogênico, que a gente fala que é para diversificar e crescerem essas colônias. Então, quando a gente está com medo de que um cachorro tomou antibiótico, e teve uma perda de uma família de bactérias, duas maneiras que a gente tem para isso voltar é a atividade física, contato com a natureza e entrar com essas fibras prebióticas na dieta. Show! Nossa! O brócolis, a gente dá cru, pode ser porque tem alguns cães que não aceitam ele cru. Se ele for... Normalmente eles gostam até dele cru, tá? Mas você Tem boa pode aceitação. triturar ele, Aí mistura na comida, vai. Mas é melhor a gente dar ele cru e não dar cozido. Se você cozinhar muito, não é tão legal, porque aí ele perde algumas substâncias, dele. Então, se for um cozimento leve, que ele fica meio al dente, assim, é bem interessante. E ele pode ser dado cru, desde que seja triturado, de preferência. Tá, perfeito. Nossa, fiquei... Enfim. Aulinha, né? Gente, não sei o que falar. Aulinha. Faltam 3 minutinhos Eu é que agradeço. aqui. Silvia, eu quero agradecer. Tamires, obrigada por ter vindo, por estar aqui. Obrigada, Tamires. Por ter conduzido aqui essa conversa, que foi muito boa. Muito, muito, muito. Eu ganhei uma aula, né? Sim, eu também. Eu também aprendi com vocês, viu? Nossa, fiquei... Mas, Silvia, obrigada. Faltaram algumas perguntas, faltaram alguns temas, mas quem sabe ano que vem a gente vê, né? De repente, de você voltar para você voltar. Então eu quero agradecer muito. Eu espero que para vocês também tenha sido muito bom essa conversa. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilhem aí, vão lá engajar, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram tá @vamos.falar-sobre-cachorro. No TikTok, não sei como está. E tem, lá no Instagram tem o link dessa conversa e de outras conversas muito bacanas. É só entrar lá no Instagram que tem o link do YouTube que vai mandar vocês para lá. Então, gente, obrigada por assistirem. E até a próxima. Um beijinho aí no focinho de cada um de vocês. E tchau, uma tchau. cheiradinha na bunda também. E uma pisadinha na grama também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Aê.
Gente, Ai, posso pedir pra ele tirar uma fotinho da gente? Eu com o tô celular? num desespero de fazer um xixi, a sério, é Vai lá. emergencial. Você não fez, né? Antes da gente entrar? Você fez? Fiz, e aí eu Vou esperar você voltar. tô torcendo as pernas. Vai mas lá. eu vou pedir.